E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tá bom. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Química Orgânica. Lembrando que o primeiro vídeo já foi lançado falando ali sobre o desenvolvimento histórico da Química Orgânica e também sobre os postulados de Kekulé. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto falando de hibridização. Mas antes disso, pessoal, gostaria de pedir a ajuda de vocês. Deixa o like aí, certo? Se inscreve no canal e se tiver alguma dúvida a respeito do conteúdo que for falado aqui, deixa nos comentários aí que eu vou tirar suas dúvidas. Então, simbora para o vídeo sem mais enrolações. Bom, pessoal, se nós pegarmos os 6 elétrons que o carbono tem e usar o diagrama de Linus-Pauling para poder fazer a distribuição eletrônica, nós vamos ver que o carbono vai ter a seguinte configuração eletrônica: 1s2, 2s2 e 2p6, certo? Agora, o que nós precisamos entender é que o 1s, certo, dessa distribuição representa a camada K, ou seja, a primeira camada do átomo de carbono. Descarta ela porque ela não faz ligações. Nós já aprendemos que a camada que vai fazer ligação é a camada de valência, que é a última, que no caso seria a 2. A 2 é representada por dois subníveis. O S, o 2s, 2 no caso do carbono, e o 2p2. Bom, mas o que interessa para a gente é notar que esses orbitais, P e S, possuem energia diferente. É mesmo, é? Logo, nós podemos adotar aquele quadrado que nós usamos lá no vídeo de por que o carbono faz 4 ligações, adotar a seguinte forma. Nós temos um lado do nosso quadrado, vai representar aí o subnível S, ou o orbital S, certo? E os outros 3 lados do nosso quadrado vão ficar aí para os outros 3 orbitais P, Px, Py e Pz, ok? Desta forma, nós vamos possuir 2 elétrons do lado S e apenas 2 elétrons distribuídos aí nos 2 lados do nosso quadrado. Como nós temos apenas 2 elétrons desemparelhados, segundo essa teoria aí, né, a teoria da ligação de valência, o carbono só seria capaz de fazer 2 ligações, uma para cada elétron desemparelhado. Mas isso não acontece na prática. Nós percebemos que o átomo de carbono ele é capaz de fazer até 4 ligações. E digo mais, essas 4 ligações, se forem feitas com 4 átomos iguais, no caso, por exemplo, do átomo do metano, essas 4 ligações serão iguais entre si, com a mesma energia, a mesma força, né, mesmo comprimento de ligação. Então está acontecendo alguma coisa errada. É verdade. Então, foi preciso criar uma nova teoria e aplicar ela a teoria da ligação de valência, chamada aí a teoria da hibridização ou hibridação. O que essa teoria vai dizer para a gente? Ela vai falar que é possível misturar, né, fundir os orbitais S e P, certo? Para formar novos orbitais que terão a mesma energia e orientações espaciais um pouco diferenciadas dos orbitais originais. Então, bom, nós já sabemos que o átomo de carbono é capaz de fazer as 4 ligações e que essas 4 ligações podem ser estabelecidas de diferentes formas. 4 ligações simples, uma ligação dupla, uma ligação tripla. Para cada um desses casos, vai haver uma forma diferente de hibridização. Primeiramente, vamos observar a configuração eletrônica da camada de valência do átomo de carbono quando ele está no seu estado fundamental. Ele vai possuir, como eu já havia falado, 2 elétrons no orbital S, que tem essa forma esférica aí. Nós temos aí também mais 2 elétrons que vão ficar distribuídos aí entre os orbitais P. Pode acontecer que o carbono se aproxime de algum outro elemento químico, ou seja, ele vai surgir aquele interesse de fazer aquela ligação química. Então o que ele vai fazer? Ele vai se excitar. Que demais! Calma, pessoal, calma. Ele vai ficar no estado mais energético. E quando ele ganha energia, ele é capaz de mandar um elétron que estava no orbital S para o orbital Pz que estava vazio. E desta forma, pessoal, a configuração eletrônica S e P dos orbitais S e P são completamente desmanchadas. E nós temos agora a fusão de orbitais. Nós temos aí agora a existência de 4 orbitais sp3. Ora, por que sp3? Fica meio que óbvio, porque você está usando um orbital S e 3 orbitais P. Logo, fica a configuração sp3, 4 orbitais híbridos. E quando é que o carbono vai ser usado para fazer isso, professor? Quando o carbono faz 4 ligações simples, ele vai se hibridizar desta forma. Por quê? Porque as 4 ligações que ele vai fazer precisam ser iguais. Quando nós fazemos a hibridização sp3, nós vamos ter os 4 lados do nosso quadrado com hibridização sp3.
Então nós vamos colocar um elétron de cada lado de cada vez, certo? E quando o carbono se aproxima de elementos químicos que vão exigir dele a existência de uma ligação dupla, ou seja, vai ser preciso fazer 3 ligações sigma e uma ligação pi. Ele vai ter uma outra forma de se hibridar. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá para a formação das 4 ligações simples. Sai um elétron do orbital S e vai lá para o orbital PZ. Acontece que neste caso aqui, apenas 3 orbitais vão se fundir, ou seja, um orbital S e 2 orbitais P, o PX e o PY vão se hibridizar, formando aí o orbital sp2. Eu tô passada, chocada. E o PZ, como é que vai ficar? Ele vai manter a sua forma original. Então, os orbitais sp2 vão fazer, que são 3, vão fazer as 3 ligações sigma, e o orbital P, que não foi hibridizado, vai fazer ali a sua ligação pi, ou seja, a ligação dupla, ok? Quando nós temos a hibridização sp2, nós vamos ter 3 lados do nosso quadrado com os híbridos sp2, né? E um orbital p que vai fazer ali a ligação dupla, a ligação pi. E a outra pergunta que vai surgir é a seguinte: e quando o carbono precisar fazer 2 ligações pi, seja pela presença de uma ligação tripla, seja pela presença de 2 ligações duplas, vai acontecer a mesma coisa. O primeiro processo é o orbital S mandar um elétron para o orbital PZ vazio, certo? Só que neste caso eu vou precisar de 2 ligações pi, ou seja, das 4 possibilidades, vamos fundir apenas o orbital S e o orbital P, deixando 2 orbitais P para fazer as ligações duplas ou triplas, ok? As ligações pi. E neste caso nós vamos ter aí, ok? A hibridização, a fusão do orbital S com o orbital PX, deixando o orbital PY e PZ para fazer as ligações duplas ou triplas. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio. Quando nós temos a hibridização SP, nós vamos ter 2 lados do nosso quadrado com os orbitais híbridos SP, e nós vamos ter os outros 2 lados com orbitais P ali para fazer as ligações pi. Então, o nosso resumo fica da seguinte forma: toda vez que o carbono fizer 4 ligações simples, será considerado como carbono sp3. Por quê? Porque ele uniu um orbital S com 3 orbitais P. Toda vez que você vê o carbono fazendo uma ligação pi por meio de uma ligação dupla, nós sabemos que essa ligação pi tem que ser feita por um orbital P que não foi hibridado. Ou seja, todos os outros orbitais P foram hibridados. Então nós vamos usar 2 orbitais P, sobrando 1, ok? E um orbital S, formando os orbitais sp2. E por último, quando o carbono apresenta 2 ligações pi, essas 2 ligações pi são feitas por 2 orbitais P não hibridados. Sobra um orbital P aí para se formar uma hibridização com quem? Com o orbital S, sempre ele, né? Então nós vamos ter a hibridização SP, porque eu usei um S e um P, certo? E os outros 2 orbitais P não hibridados vão ser usados aí para fazer as ligações duplas, 2 duplas ou uma tripla. Então era isso, pessoal. Na próxima aula nós vamos nos ver para falar um pouquinho a respeito de classificação dos carbonos e das cadeias carbônicas. Então te aguardo na próxima aula. Se inscreve no canal, deixa o like e é isso.